Olá, meus amores! Vamos dar início à nossa aula e nossa disciplina vai ser sobre história e vamos falar sobre as invasões holandesas no Brasil. Vamos entender um pouco tudo sobre essas invasões, o que foi que ocorreu, quem participou, quem não participou, o porquê dessa invasão. Vamos lá iniciar nossa aulinha? Vamos sim! Invasões holandesas no Brasil. Com a morte do rei de Portugal, e como ele não tinha herdeiro, né? Porque antigamente existia uma hierarquia. O poder passava de pai para filho. Como o rei de Portugal, ele não tinha filho, quem substituiu ele quando ele morreu foi o seu sobrinho, certo? Então, o que é que aconteceu? Ele se chamava Felipe II, certo? E o que foi que aconteceu? Toda essa guerra, todos esses confrontos, eles ocasionaram porque antigamente nosso país ele era riquíssimo em açúcar. O nosso país era um grande produtor de açúcar. Então, o que é que aconteceu? O rei de Portugal morreu e ele não tinha descendente para deixar no seu lugar. E aí, um dos seus parentes, que era chamado na época Felipe II, que era o rei da Espanha, ocupou o trono português. E isso aconteceu no ano de 1580. Dessa forma, Portugal ele continuou, né, a nos escravizar, porque naquela época nós éramos praticamente escravos, nós éramos colônia de Portugal. Portugal quem mandava e desmandava aqui no nosso país, certo? Eles vai colocar a telinha para cá para ficar melhor o nosso entendimento. Então, o que é que aconteceu? Dessa forma, Portugal e suas colônias, inclusive o Brasil, passaram para o domínio espanhol. Então, já não era mais Portugal quem tomava conta do nosso país. A partir de então, ficou sendo toda uma responsabilidade espanhola, da Espanha. A Espanha, ela era inimiga, ela não gostava da Holanda. E o rei Filipe II, ele fechou todos os portos, ou seja, ninguém podia chegar aqui no nosso Brasil. Então, as colônias espanholas e as colônias holandesas, elas começaram a se confrontar, começaram a brigar. Por que ele fez isso? Porque ele quis fechar os portos, justamente para proibir o comércio do açúcar, que naquela época era o que dava muito dinheiro para a nossa economia. Então, os holandeses resolveram invadir o Brasil, já que não queriam que eles entrassem aqui legalmente. E daí foi que começou, que iniciou todo o nosso confronto. Então, o que é que aconteceu? A invasão na Bahia, certo? Foi um confronto sangrento, onde ocorreram várias mortes e vários feridos, né? Então, em 1624, uma esquadra, o que era uma esquadra, Tia Elisângela? Eram vários homens armados, né? Com, com revólveres, com armas brancas, que eram espadas, facas, punhais, em cima de cavalos, né? Então, muitos deles também vinham a navio, mas demorava muito tempo para chegar, porque antigamente não se existia a tecnologia que hoje nós temos, né? Então chegou aqui uma esquadra holandesa, comandada, ou seja, liderada por Jacob, e invadiu a cidade de Salvador, que fica localizado na Bahia. Os holandeses aprisionaram o governador, ou seja, prenderam o governador Diogo Mendonça Furtado e enviaram ele para a Holanda.
a população fugiu completamente. Todo mundo fugiu porque senão todo mundo ia ser escravizado pela Holanda. O bispo Dom Marcos Teixeira, ajudados por senhores de engenhos, por trabalhadores, por escravos, organizou a resistência aos invasores, ou seja, eles se juntaram para lutar contra os holandeses, certo? No ano seguinte, duas esquadras vindas de Portugal e outra vindo da Espanha expulsaram os holandeses da Bahia, da cidade de Salvador. Aqui, tia Elisângela colocou um retrato, sim, porque antigamente não se falava fotografia, se falava retrato, né? De Felipe II, pintado no ano de 1564 por um pintor muito famoso que chamava Sofonista Ansola, certo? Tia Elisângela colocou um fica ligado para a gente prestar bastante atenção nessa explicação agora. O rei Felipe II era neto de Dom Manuel, o Venturoso, certo? E quem era Dom Manuel Venturoso? A gente vai estudar lá na frente. Em 1621, os holandeses criaram a Campanha das Índias, certos, ocidentais, cuja finalidade principal era conquistar territórios na América e assaltar os navios espanhóis. Vejam só o que os holandeses queriam. Eles simplesmente montaram uma quadrilha próxima aos portos para quando qualquer pessoa de qualquer país chegasse, mas principalmente os espanhóis, tá? Os holandeses, a raiva deles, eles não gostavam dos espanhóis. Então, quando os espanhóis chegavam com suas embarcações, eles simplesmente assaltavam, saqueavam, levavam tudo dos espanhóis. Os holandeses em Pernambuco, aqui na telinha, tia Elisângela colocou para vocês uma imagem para vocês terem um conhecimento, né, do que acontecia naquela época. A vida da população, quando eles queriam se deslocar de um local para outro, era simplesmente através do oceano, através do mar. Então, o que é que acontece? Tia Elisângela vai puxar a telinha para cá. Em 1630, os holandeses, eles resolveram atacar novamente o Brasil. E o quê? E escolheram a capital, justamente a nossa. Vieram para o estado de Pernambuco e escolheram a nossa capital, que é Recife, né? Por quê? Porque naquela época nós éramos grandes fabricantes do açúcar, porque a cana-de-açúcar era o que nos dava bastante dinheiro. O governador de Pernambuco, que se chamava Matias de Albuquerque, ele se refugiou, ou seja, ele se escondeu, né? E aí, quando ele se escondeu, ele fundou um arraial chamado Bom Jesus, certo? Quem fundou esse arraial foi o governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, certo? Só que o que que acontece? Ele ficou muito resistente, mas claro que ele teve a proteção de várias pessoas para poder formar esse arraial. Ele teve o auxílio, né? A ajuda dos indígenas, dos escravos, dos senhores de engenho. Em 1632, Domingos Fernandes Calabá passou para o lado dos invasores, ou seja, ele passou para o lado dos holandeses, favorecendo assim a expansão, favorecendo com que cada vez mais os holandeses tomassem conta do nosso Nordeste. Para governar, né, a região dominada pela Holanda, em 1637, chegou um príncipe. E esse príncipe, ele era chamado na época de Maurício de Nassau. Em seu governo, ele fez muitas benfeitorias. Ele urbanizou a cidade de Recife, ele investiu muito em artes,
investiu bastante em ciência. Entretanto, ele descontentou, ou seja, ele deixou a Holanda triste e decidiram simplesmente fazer o quê? Expulsar Maurício de Nassau. Quando expulsaram Maurício de Nassau do comando holandês, mandaram uma outra pessoa para substituir ele no ano de 1644 e ele foi substituído por um outro governador holandês. Então, o que é que aconteceu mediante a toda essa história? Tendo Portugal, né, se libertado do domínio espanhol, porque naquela época Portugal era dominado pelos espanhóis, por isso que existiam muitas guerras entre eles. Esperava-se que os holandeses deixassem o Brasil, mas isso não aconteceu. Os brasileiros, então, muito insatisfeitos, fizeram o quê? Um movimento, reuniram várias pessoas para tentar expulsar os holandeses, certo? E aí eles fizeram o quê? Isso foi chamado como a insurreição pernambucana. Nas lutas contra o holandês destacou o negro Henrique Dias, o índio Poti, que ficou conhecido como Felipe Camarão, André Vidal, de Negreiros, João Fernandes, todos eles se juntaram, né? Travaram uma guerra para tentar expulsar os holandeses daqui, porque eles voltaram novamente a invadir o Brasil, a invadir Pernambuco, a invadir o Nordeste, certo? E essa batalha ficou conhecida como a Batalha dos Guararapes, na qual os holandeses foram derrotados. Nós conseguimos expulsar, conseguimos vencer essa batalha, vencer essa guerra e assim aconteceu a expulsão dos holandeses daqui do Brasil. Atenção, tia Elisângela colocou uma atenção para vocês ficarem bastante atentos. As expansões militares organizadas para combater os holandeses fundaram vários fortes ou feitores para a defesa do litoral. Surgiram povoações em torno desses fortes, os quais hoje são cidades tais como João Pessoa, Fortaleza, Natal e Belém. O que é que isso quer dizer? É que todas essas organizações para expulsar os holandeses, as pessoas foram ficando nesses lugares e aí começaram a povoar. Aqueles lugares começaram a crescer e aí novas cidades foram surgindo. E hoje surgiu, né, a cidade de Fortaleza, né, que hoje chamamos de Fortaleza, mas a cidade surgiu há muito tempo, há muitos anos atrás. Natal e Belém. Tudo isso por quê? Porque nesses confrontos as pessoas elas se refugiavam, elas se escondiam para que não morressem, mas depois elas se acostumavam naquele local e não queriam mais sair. Então o que é que acontecia? Ia se povoando, aquela população iria crescendo e aí foi quando surgiu várias cidades através desses movimentos. Aqui, tia Elisângela está desejando um bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, fale com tia Elisângela, né? Tia Elisângela colocou todo o conteúdo aqui na videoaula, né? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão copiar tudo isso, vocês vão copiar na matéria de história e também tia Elisângela está enviando uma atividade para vocês, certo? Lembrando que tia Elisângela coloca para vocês atividade de 1h30. Então, vocês têm até às 17h30, ou seja, até às 5h30 para entregar a atividade para tia Elisângela. Tia Elisângela está à disposição para tirar qualquer dúvida. Qualquer dúvida, fala com tia Elisângela, que tia Elisângela sempre vai estar aqui disponível para atender vocês, tá? Ótimo estudo para vocês e fiquem com Deus.